Janja, já vimos o Pikachu, agora vamos falar dele. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou o novo presidente da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, enquanto o governo Lula tenta assegurar no Congresso a abertura da CPMI do INSS. Janja, já vimos o Pikachu, agora vamos falar dele. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou o novo presidente da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, enquanto o governo Lula tenta assegurar no Congresso a abertura da CPMI do INSS. Alcolumbre indicou Lucas Felipe de Oliveira, que é o atual gerente executivo de estratégia e finanças da empresa estatal, a Codevasf. Em troca, que foi costurada entre Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais e o Ministério do Desenvolvimento Regional. A indicação de Alcolumbre aumenta a influência do presidente do Senado dentro do governo Lula, que já avalia estratégias para disputar cargos e ter voz ativa na CPMI do INSS. Aliás, líderes do governo Lula passaram a cogitar a realização de uma CPI apenas com os senadores, o que certamente garantirá o controle maior desse colegiado. Uma CPMI com Senado e Câmara poderá reunir 60 membros, um número considerado muito grande, enquanto uma CPI instaurada apenas no Senado teria entre 20 e 22 integrantes. E por falar em seriedade, em lianesa, por falar em currículo, por falar em talento para a coisa pública, por falar em exemplo de autoridade, o ministro da Advocacia Geral da União, que é o advogado-geral da União, que a Constituição diz que tem notável saber jurídico, mas o que é notável saber jurídico quando o presidente da República não consegue ler o currículo de meia página com erros de português da pessoa? Jorge Bessias disse que se preocupa com um possível atraso no ressarcimento de aposentados lesados na fraude do INSS, caso seja instalada a CPMI sobre o caso, sem detalhar de que forma o colegiado poderia influenciar na devolução dos beneficiários. Aspas para o nosso Bessias: eu só tenho pressa para construir um modelo jurídico e devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Eu me preocupo se uma CPMI não pode atrapalhar esse processo de devolução dos recursos para eles. Fecho aspas. Devolução de recurso, ô imbecil, é você pegar o recurso que foi desviado e devolver. Mas daí você tem que pegar da mão de quem desviou. Entendeu? Aí eu pergunto, por que você deixou de fora o irmão do Lula? Esses não vão receber nada de volta? Com eles você não se preocupa, né? Um dos carros de luxo apreendidos pela Polícia Federal com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, o Careca do INSS, eu ia falar o cabeça de ovo do INSS, estava registrado no nome da esposa do ministro Jonathan de Jesus, do TCU. Jonathan é aliado de Arthur Lira e foi nomeado por Lula ao tribunal em 2023. Segundo o portal Metrópolis, depois da apreensão feita pela Polícia Federal, a BMW foi transferida pela esposa de Jonathan de Jesus para o nome da empresa Brasília Consultoria Empresarial. Por esse nome você já sabe que coisa boa, né? Que tem o cabeça de ovo do INSS como sócio. O ministro do TCU negou qualquer irregularidade na transação envolvendo o carro de luxo e disse que não conhece o cabeça de ovo do INSS, né? Não conhece
o envolvido no escândalo. Como é que não conhece? O carro está no nome dele. O carro da mulher. É apreendido com o careca. Ele nem sabia que a mulher. Ele nem sabia que a mulher tinha uma BMW. Mas às vezes a mulher dele tava andando com careca. Às vezes ela guarda na garagem do vizinho. A gente não sabe. É tanto carro também, né? Deve ter uns 40 carros. Ele se perde ali, né? Deve ser isso. Não é BMW? Quem não tem uma BMW? Claro. Quem que Das não tem duas, uma ou ele sabia que a mulher dele estava com essa questão desse carro, ou ela estava escondendo o carro em garagem aí que ele está desconhecendo. Não tem como escapar. É um medo de punição, uma ausência de medo de punição completa. Porque eles vão fazendo, igual o negócio desse negócio do INSS, eles foram crescendo o olho, ficando golosos, porque sabe, já está na conta também, se for pego. Fica 2 aninhos, pede aquela licença para cuidar da perna, ou machucou, ou está com alguma questão de saúde e já sai. Peraí, o carro da mulher do Jonathan estava na garagem do careca. Do careca. Isso. Tá, não, eu achei que o carro do careca estava na garagem dela. Às vezes podia ter também, ele não sabe. Ele foi lá e pegou e foi de casa. Foi pra casa com o carro. Olha, Agora, esse tira o carro, põe o carro, né? Como é que a gente consegue imaginar? Porque o carro está no nome dela, mas tá na garagem dele. Mas antes... Aí depois transferiu pra empresa dele. Transferiu pra empresa dele. Aí eu não sei se foi guardado na garagem dela. Aí o carro dela não foi mais pra garagem dela, ele não pôs mais na garagem dela. Não sei, isso aí ficou nebuloso. É muita coisa. Agora, eu queria lembrar aqui pra todos nós que é o segundo ministro do TCU envolvido nessas nebulosidades desse escândalo do INSS. Primeiro teve aquele outro lá, o Haroldo Cedras, que segurou lá mais de um ano e estava lá, inclusive, em Nova York, lá naquela foto que você... Aquele lá não era o Haroldo Cedras, era o filho dele, o Thiago Cedras. Sim, o Thiago filho Cedras. Do Haroldo Cedras. Filho Deixa do eu explicar. Cedras. É assim, ó. O Haroldo Cedras... A gente confunde. O Haroldo Cedras é do TCU. É aquele que sentou em cima dos processos do INSS e ainda ficou irritado com a imprensa. Falou que era fake news, uma coisa que era verdade. Falou, e só de raiva, agora é que eu vou sentar mais em cima. Mais de um ano lá. Aí, ele tem um filho, que é o Thiago Cedras, né? Exímio advogado. O concunhado do Thiago Cedras queria trabalhar. Aí abriu uma vaga na Agência Nacional de Petróleo, que se chama Daniel Messias, o concunhado do Thiago Cedras, tá? Que é filho do Haroldo. Aí o Thiago Cedras, ele começou a ser advogado lobista do Ricardo, eu esqueci o sobrenome dele, do Ricardo Magro. Ricardo Magro, que é dono da Refit, que é uma empresa que está em recuperação judicial. No ano passado registrou só prejuízo, não teve como pagar nada. E, apesar de estar em recuperação judicial, tem 5 ações no STF para ver competência de quem pode decidir o quê. Aí esse sujeito, que é o Ricardo Magro, que declarou prejuízo, sabe-se lá Deus como, pagou a viagem de todo mundo para Nova York. Inclusive do Barroso, que é presidente do tribunal, onde ele tem 5 processos, levou o lobista dele, que é o Thiago Cedras, filho do Haroldo Cedras. E o Haroldo Cedras, inclusive, elogiou o pai do Thiago, a Refit. Tá? Aí, o Haroldo Cedras, atendendo a pedido do filho, que atendia um pedido do Ricardo Magro, dono da Refit, colocou na ANP o concunhado do filho, que é o Daniel Messias, que também estava em Nova York. Apesar de ele não ser o diretor-presidente da ANP, Agência Nacional do Petróleo, é ele que dá as cartas na ANP. É ele que decide, ele tem voz de comando ali, Bom, naquele dia em Nova York, além do Ricardo Magro, que pagou para todo mundo, do Thiago Cedras, filho do Haroldo, que é o lobista do Ricardo Magro, que foi elogiado pelo Haroldo Cedras, que sentou em cima dos processos do INSS, eles levaram também o Jacques Wagner, que é o líder do PT,
que mais trabalhou para que não tivesse nenhuma consequência essa suspeita de desvio de dinheiro dos aposentados por associações. Entendeu o desenho? Entendi. E aí ele levou também o governador do Rio de Janeiro, para quem ele deve bilhões e bilhões em imposto, né, para o estado do Rio de Janeiro, e as fotos mostram que o governador do Rio de Janeiro pede bênção para ele, que está falido, mas tem dinheiro para pagar para todo mundo, e é ele, Ricardo Magro, que tem como lobista o filho do Haroldo Cedras, que colocou o concunhado do Tiago Cedras para dirigir o setor que ele opera. Ele ainda dá ordens para o secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e para o número 1 do governo do Rio. É este o desenho. Este é o desenho. Pois é. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.